Boa tarde aos amigos da TV 247. Muito feliz, Leonardo Estopa, nessa sexta-feira, por começar pontualmente às 17 horas, no nosso horário padrão. Boa tarde, Léo, como é que você está? Boa tarde, Léo. Na hora que você fala uma coisa dessa, eu chego a pensar que a gente, às vezes, atrasa. É isso que você está insinuando? Às vezes a gente atrasa, mas a gente avisa, né? Pelo menos a gente avisa na comunidade, tem tentado avisar, mas é muito bom a gente tentar manter a pontualidade, que a pontualidade é a maior forma de respeito ao outro, de educação, então eu acho que é um princípio que a gente deve sempre adotar, Léo. A gente está mantendo a política do menino bom. Seria isso. A política do menino bom. E aí é o seguinte, Léo, hoje a gente tem vários temas para conversar, né? Cadê os comentários rodando? Você não ia botar os comentários rodando aí? Ou você Calma, quer... Léo, tem todo um processo. Tem todo um processo. Estou trabalhando nisso aqui agora, nesse momento. Enquanto você está falando, eu estou na luta. Você está trabalhando nesse processo, nesse instante, né? Estamos trabalhando para isso. A nossa pauta, Léo, é o ministro da Educação, que é uma figura grotesca, né? Com ideias muito estapafúrdias. A gente vai falar de algumas ideias dele, eu vou ler e você poderá comentar sobre o pensamento do colombiano. Você sabe que ele é colombiano, né, Léo? Colombiano, estranho, né? Cubano a gente não pode ter médico, colombiano a gente pode ter ministro. É estranho, né? Não pode ter médico cubano, mas pode ter ministro da Educação colombiano. Ideias Estranho. muito extravagantes, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a entrevista do general Mourão, que foi uma entrevista muito importante que ele concedeu à Folha de São Paulo. E a perseguição ao PT, Léo, que continua implacável. Acabam de virar réus Lula, Dilma, Palocci e Manteiga num outro processo, decisão do juiz Valisney, lá de Brasília, né? Eu até queria começar por esse assunto do PT, né? Exatamente, ó, o Rei Lula Rousseff 247 está dizendo: bom dia, galera, eu só uso bom dia. O dia tem que ser 24 horas por dia. É isso aí, é sempre bom dia, é sempre dia. Como diz ele. Léo, vou trazer a notícia para você aqui, ó. Segue a caça ao PT. Lula, Dilma, Palocci e Manteiga viram réus. Em mais um capítulo da caçada judicial ao PT, o juiz Valisney Oliveira recebeu nesta sexta denúncia do Ministério Público contra dois ex-presidentes, né, Lula e Dilma, e dois ex-ministros da Fazenda, né? Então, o processo diz respeito, vou te dar aqui os detalhes dele aqui nesse instante, para a gente já começar a comentar, né? Organização criminosa, né? Foram acusados de praticar uma miríade, quantidade grande e indeterminada de delitos durante os governos, né? É muito louco, né? Porque assim, eles são acusados de praticar uma miríade de delitos durante os governos. Não sei quais são os delitos específicos, mas tipo assim, o crime foi governar o Brasil durante 8 anos, Lula e Dilma, Léo? Uma coisa que é uma coincidência interessante em todos os processos contra o PT é que tudo é indeterminado. Os crimes que o Lula é acusado são fatos indeterminados. Quando é alguma coisa que envolve o PT, vira tudo fatos indeterminados, é crime indeterminado, tudo muito estranho, Léo. Mas hoje eu tô até um pouco meio, digamos que, tentando esquivar da ideia de criticar, Léo, coisas relacionadas ao PT, porque eu não vejo o PT reagir, eu estou começando a passar raiva. Então eu vou começar a xingar o PT pela inércia, que o PT está aceitando tudo de uma forma muito estranha, e o PT tem aceitado tapas, e o PT tem aceitado agressões da mídia, o PT tem aceitado perseguição judicial, tudo isso desde 2013, tem aceitado isso sem fazer nada. Então hoje, eu acho até meio, assim, difícil para mim comentar, porque eu estou tão desesperançoso. O que eu tenho visto nesse momento é que o PT não reage, né? O PT não reage, o PT não se une, a esquerda não se une, a esquerda não reage, a esquerda não cria uma estratégia de avisar para o povo que tudo isso é uma grande armação. Está tudo muito estranho, Léo. Isso me deixa muito preocupado, porque antes eu imaginava da seguinte forma: olha, como é esperado que qualquer pessoa nessa circunstância trabalhe no sentido de lutar contra o que está acontecendo, a reação lógica que a gente espera do PT é uma união com toda a esquerda toda apontando naquele inimigo maior para derrubar aquele inimigo. Não, está muito estranho. O PT está tendo menos inteligência, Léo, do que uma manada, porque uma manada, quando um determinado predador vai tentar atacar apenas um, os demais acabam expurgando
aquele predador. O PT está com menos inteligência de comportamento do que o coletivo de animais na selva. Qualquer coletivo de animal, na hora que chega um tigre e uma onça, todos se unem para proteger. A esquerda não está fazendo isso. Ô, Léo, fecha aí o áudio. Fecha. Você é formado em Direito. Você também é bacharel em Direito, Léo. Alguém pode ser acusado como foram... Quase. Pois é, ainda quase, mas está se formando. Como foram acusados Lula e Dilma de praticar uma miríade de crimes, uma quantidade grande de crimes, sem determinar. Assim, você pode ter uma acusação sem objeto? Léo, você está apanhando do áudio aí, agora você tá silencioso. Vou invertir as coisas, Léo. Quando a gente sai do fantástico mundo do Jornal Nacional, do fantástico mundo da mídia e entra Léo, no mundo... Chiando muito, você fez alguma coisa errada. Você abriu aí e está chiando tremendamente. Abri de novo, continua chiando. Continua chiando, então... Agora não. Agora não, né? Então agora tá bom. Não. O que acontece? Quando a gente sai do fantástico mundo do Jornal Nacional... Bom, quando a gente sai do fantástico mundo do Jornal Nacional e entra no mundo jurídico, existe uma coisa que chama pressupostos mínimos para o juiz aceitar uma ação penal, que significa que você pode, obviamente, fazer qualquer denúncia, né? Você pode fazer denúncia, determinadas denúncias são queixa, né? A pessoa faz determinadas denúncias, o Ministério Público pode fazer qualquer denúncia. Agora, tem critério para o juiz aceitar aquela denúncia, que são os pressupostos mínimos. E um dos pressupostos mínimos é a tipificação penal, tem que ter ali um crime. E um crime, para ser crime, não basta a Rede Globo falar que é crime. Para ser crime, tem que ter uma tipificação penal. Agora, criar aí coisas abstratas do tipo, eles estão sendo acusados de uma sequência de crimes quando estavam no governo. Por quê? Não, porque conclui-se que porque eram políticos cometeram crimes. Mas quais crimes? Não importa. Eles eram políticos, estavam no poder e por isso a gente precisa iniciar um processo judicial para poder apurar os crimes. Está tudo muito estranho no Brasil, Léo. Olha... O que eu acho mais estranho nesse momento é que tudo começou com a perseguição à ex-presidente Dilma, tudo começou a perseguição contra aquela que agora estaria terminando seu mandato, que é a legítima presidenta, e essa perseguição não foi respondida pelo PT. Na sequência, a gente teve perseguição a várias lideranças do PT, logo que começou, lógico que começou na perseguição do Mensalão, culminou com a prisão do Lula, que acabou com a eleição do Bolsonaro, e eu ainda não vejo essa esquerda se unir de uma forma agressiva, não no sentido de agressividade estrito sensu, mas uma agressividade de uma comunicação assertiva, levando informação para as pessoas, realmente orientando as pessoas sobre o que está acontecendo. Eu não tenho visto isso acontecer. O que eu tenho visto acontecer, com toda sinceridade, é um PT medroso, é uma esquerda medrosa, deixando suas lideranças serem perseguidas uma a uma, e mais ou menos assim, olha, pegou aquele, tudo bem, a gente precisa admitir que fica lá a Gleisi esperneando de um lado, fica o Lindenberg esperneando do outro, as grandes lideranças, a gente tem que, obviamente, parabenizar e falar, estão fazendo seu trabalho. Dentro da Câmara dos Deputados, a gente tem, obviamente, o Paulo Pimenta, a gente tem o Vadir, e o resto? Será que o PT são só essas duas lideranças do Senado e algumas lideranças dentro da Câmara dos Deputados? Porque a gente está falando, Léo, de um partido gigante que vai desde uma presidenta da República, que seria hoje a presidenta legítima, até vereadores. Como que está esse trabalho de conscientização do povo sobre o que está acontecendo? Estou achando que está uma inércia muito grande, e essa inércia, obviamente, vai culminar numa espécie de mensagem que o Poder Judiciário está querendo mandar para a população agora. A mensagem é muito simples, olha, corrupção esquece, isso para a gente não faz diferença, mas governar para os pobres, aí vai preso. Olha que interessante. Léo, você tem que ser bastante ágil aí no áudio, porque realmente quando não faz a transição a coisa complica. Eu vou fazer um sinal para você e aí você faz um sinal para mim. Olha aqui o que diz o Nelson Ribeiro da Silva. Lula preso político, Aécio e Beto Richa soltos. É para acabar mesmo. Eu achei que ia chegar num ponto, Léo, que esse negócio de ficar perseguindo o PT ia enjoar um pouco, né? Porque tudo depende um pouco dessa audiência da opinião pública. Será que o pessoal já não para pensar, pô, cara, ó, o Lula já ficou 7 meses preso, a Dilma já foi derrubada, né? O Bolsonaro vai ser presidente, né? Ganhou a eleição, entre aspas,
Não tá bom, continua. Né? Então, realmente é uma coisa que espanta um pouco. Deixa eu agradecer a Júlia, que chegou como membro do canal, a Júlia Nogueira, obrigado, membro, obrigado, Júlia, e vou ler um superchat do J. Salles. PT não tem espaço para se defender na mídia convencional. A única alternativa é investir maciçamente na internet. O sistema judiciário está a serviço dos golpistas. O que fazer, então? Eu acho que o Salles até já deu a resposta, que é investir maciçamente na resposta. Obviamente, nós aqui do 247, da TV 247, vamos dar a resposta do Lula, vamos dar a resposta da Dilma, vamos dar a resposta do próprio Palocci, vamos dar a resposta do Guido Mantega, mas eu nunca vi 4 pessoas serem acusadas de terem praticado uma miríade de crimes. Léo, responde a questão do Salles. O que fazer para poder se defender diante desse massacre? Olha, a primeira coisa que a gente precisa é uma integração de consciência. Eu tenho chamado a atenção... Tiago. Tirou o Tiago. Sem... Tiago. Então, eu não cheguei a falar o nome, não. Eu falei o seguinte... A primeira coisa que eu imagino que a gente precisa é uma conscientização de toda a esquerda que não existe uma ameaça contra o PT. A ameaça é contra uma ideologia, para que as pessoas parem de pensar como elas pensaram durante todo esse tempo. Infelizmente, a gente precisa admitir que até dentro do PT, algumas pessoas pensaram, olha, quer saber de uma coisa? Deixa a Dilma cair, ela está desgastada. Não, deixa prender o Lula, o tempo do Lula acabou mesmo. Não. Vocês não estão entendendo, não se trata de uma perseguição contra Dilma, contra o Lula, trata-se de uma perseguição contra uma ideia de um país soberano. E uma coisa que a esquerda precisa colocar na cabeça é que a realidade é o contrário do que você falou, Léo. A perseguição ao PT agora vai pegar fogo. Por quê? No momento em que você apresenta um produto que não funciona, obviamente, o consumidor vai procurar o produto anterior que ele tinha. Então, você precisa tirar aquele produto do mercado, senão você não vende. O que eu quero dizer é que nesse momento em que o bolsonarismo, o liberalismo vão começar a causar desgraça e miséria, as pessoas vão clamar pela volta do Lula. Então, é o momento para eles garantirem que o Lula vai morrer na cadeia. É o momento para eles garantirem que todas as lideranças de esquerda estarão fora da política. Por quê? Se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, tudo bem, o Haddad eleito, uma situação em que o povo estaria vivendo um governo de esquerda. Agora, como o Brasil vai repetir o caso da Argentina, o Brasil vai entrar numa crise, imagino, né, o que a gente imagina nesse momento é que a gente vai ter uma bolha de consumo no início do governo Bolsonaro e depois uma grande recessão. Eles já estão calculando uma eventual prisão política da Dilma, uma eventual prisão política do Haddad para o momento de depressão, que no momento de depressão, obviamente, as pessoas vão clamar e implorar pela volta da esquerda. Nesse momento, a esquerda vai estar aniquilada. Então, agora é que a perseguição ao PT vai pegar fogo. Léo, fechando o áudio, diz aqui o Ray Lula Rousseff, uma ideia muito boa que ele traz é o seguinte, sempre que você for passar a palavra, você fala câmbio. E aí você fala câmbio, eu sei que eu vou entrar, e você fecha o áudio. E vice-versa. Vamos ter que usar isso, porque realmente a gente está tendo esse problema na transição. Né? Sobre essa questão do PT, vamos aguardar as notas, vamos trazer a posição. De fato, é uma coisa muito surpreendente, né? Não acho que vão prender o Haddad, não acho que vão prender a Dilma também, não acho que nada disso vai acontecer. Mas o Bolsonaro, de fato, falou o seguinte, olha, se eu fracassar, eles voltam e ficam para sempre. Então faz sentido esse seu argumento de que eles precisam tirar a mercadoria esperança da prateleira, porque eles sabem que a chance do que eles vêm fazendo dar errado é muito grande, né? Então, aí o povo brasileiro pode ficar no chamado mato sem cachorro, né? Fiasco do bolsonarismo e sem alternativa de voltar ao passado com Lula e Dilma, quando o Brasil estava numa situação infinitamente melhor. Câmbio, estopa. Áudio, estopa, abra o áudio. Câmbio. Léo, o que é importante nesse momento? A gente não está falando de conspirações e coisas novas. Nós estamos falando de um ensinamento que foi deixado por Nicolau Maquiavel, que lá na Itália, Niccolò Machiavelli, há muito tempo atrás, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. O ensinamento de Maquiavel, ou seja, o ensinamento maquiavélico era que
Ao tomar um principado, o novo príncipe deve exterminar toda a família do príncipe anterior. Porque quando o povo perceber que o novo príncipe não era aquilo que o povo imaginava quando apoiou o novo príncipe, o povo vai chorar pelo príncipe anterior. E se o príncipe anterior existir, vai ter transição de poder novamente. O que está acontecendo no Brasil hoje, você não precisa de evidência, nem de búzios, nem de astrologia. Basta você procurar nos livros de história, nos livros de ciências políticas. O que está acontecendo hoje é claramente a aplicação de Maquiavel à situação política brasileira. E exatamente o que está acontecendo na Argentina, a aplicação de Maquiavel à situação política argentina. Um novo príncipe, nesse caso, o liberalismo chega para destruir o estado de bem-estar social. O povo vai clamar pelo estado de bem-estar social assim que o povo perceber que perdeu o estado de bem-estar social. No momento que o povo for clamar pelo estado de bem-estar social, nós vamos ter duas realidades. A primeira realidade é que o Poder Judiciário está mandando uma mensagem para todos os políticos do Brasil. E a mensagem é clara. Se vocês ficarem do lado do povo, processo no lombo de vocês. A outra coisa que está acontecendo é que os grandes nomes de esquerda estão sendo processados para terem a reputação aniquilada, e eu não sou como o Léo, que acredita que a Dilma não vai ser presa e que o Haddad não vai ser preso. Eu acredito que estamos vivendo prisões políticas, e numa circunstância de prisões políticas, em que a gente já sabe muito bem o que vai dar. O futuro do Brasil está muito claro. O Bolsonaro está colocando liberais no poder para privatizar absolutamente tudo. A gente já tem a Caixa condenada à morte, a gente já tem a Petrobras condenada à morte, obviamente o Banco Brasil vai passar para 100% privado. A gente vive uma situação em que o futuro do brasileiro já está, a gente já tem um objeto de futuro em anúncio, a gente já consegue ver o futuro do Brasil na Argentina, as mesmas medidas foram tomadas lá. Então pergunta-se, por que eles deixariam a Dilma, por que eles deixariam o Lula e o Haddad livres para, obviamente, ganharem uma eleição após um levante popular? Por isso que eu falo, nesse momento a orientação está acima de tudo, e as pessoas não estão entendendo que a perseguição não é contra a Dilma, não é contra o Haddad, não é contra o Lula. A perseguição é contra o ideal de redistribuição de renda. Se o povo não entender isso, vai ser difícil. Mas para fazer isso tem que ter um pouco de força política também, Léo. O Márcio Santos traz aqui um superchat que nos permite entrar já no segundo tema do Léo ao Quadrado de hoje, que é a questão do ministro da Educação, colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. Diz o Márcio, escola sem partido, educação obscurantista, irão formar robôs deprimidos e de fácil persuasão. Eu falava hoje cedo com o Mauro Lopes, no Giro das 11, que os filhos da elite não vão estudar numa escola obscurantista. Eles vão estudar em escolas moderninhas, que dizem que formam cidadãos, pensamento crítico, provavelmente método Paulo Freire, né? Essa educação obscurantista, que fala em moral e cívica, em valores da família, isso vai ser deixado para o povão, né? É o povão que eles querem sem capacidade de discernimento, sem capacidade de reflexão. Léo, faça seus primeiros comentários aí sobre o Ricardo Vélez Rodrigues, e eu vou trazendo algumas ideias dele, alguns comentários que ele fez em artigos nos blogs na sequência. O primeiro comentário que eu faço é uma reflexão. Se os cubanos, por serem estrangeiros, não servem para atenderem o Brasil na ponta da medicina, ou seja, aquela parte da medicina que não é atendida pelos médicos brasileiros, se os cubanos não servem, por que um colombiano serve para estar no topo da organização da educação brasileira? É uma coisa muito contraditória, a coisa já começa muito contraditória. Peraí, lá na ponta, onde faltam médicos, a gente não pode ter um cubano, porque não é brasileiro, vamos valorizar os médicos brasileiros. Lá no topo, na estrutura máxima da educação, digamos que onde as regras educacionais são escritas, a gente não vai ter um brasileiro, não por falta de brasileiros, temos muitos brasileiros capacitados. A gente vai ter um colombiano, mas não é só isso. O grande problema está na ideologia desse colombiano, que é de inverter a lógica da educação educadora para uma educação mecanizadora. Seria essa a palavra, nem sei se existe. É muito feio, mas o mais importante, esse ministro traça diretrizes educacionais para os filhos de pobres continuarem pobres. Obviamente, ele não vai traçar diretrizes educacionais para as escolas de rico, que é o que você falou. Isso perpetua a ideia de que, olha,
Os donos das empresas sempre serão os filhos de pobres, os filhos de ricos e os filhos de pobres vão continuar funcionários. E é exatamente o contrário da inspiração vendida pelo liberalismo. Volta aí, Léo. Não é simplesmente continuarem pobres. Eles querem que os pobres continuem pobres, mas, sobretudo, mansos. Eles querem o pobre e manso. A Yara está chamando Ayatollah Ricardo Vélez Rodrigues, que fala com o Léo ao Quadrado de ontem, em que a gente discutia a questão do fundamentalismo. Rosângela Lima, por que um colombiano? Porque eu acho que não acharam nenhum brasileiro que sustente ideias tão extravagantes quanto este rapaz, que, aliás, é um cara indicado pelo Olavo de Carvalho. É mais um Olavete, né? Eu vou trazer aqui algumas ideias dele, né? Olha só o que ele fala. Sobre Fernando Haddad. Vou ler para você, Léo. A quem interessa a eleição do candidato do PT, Fernando Haddad? Não há dúvida de que tal candidatura representa os interesses daquilo que foi a pior herança dos últimos tempos, o ciclo lulopetista, que desmontou as instituições republicanas e nos colocou nesta via sem saída, da recessão, corrupção e violência, fazendo milhares de vítimas fatais do crime organizado e da desmoralização das instituições. Ora, é um futuro ministro da Educação que ataca um professor. O Haddad é um professor. O Bolsonaro é um personagem que faz o culto à ignorância, ao desconhecimento. Então já te trago aqui uma colocação dele. Monarquia, Léo, para você ver o que ele fala sobre monarquia, né? Ele diz: nunca votei no PT nem apostei que a tal sigla moralizaria o Brasil. No restante, né, concordo com Dom João de Orleans e Bragança. Ele é uma brava voz que se levanta contra a podridão em que a petralhada afundou o Brasil. Tivéssemos monarquia, não estaríamos às voltas com todas as lambanças. O monarca já muito teria dissolvido o parlamento e convocado novas eleições. Ele defende a monarquia e a dissolução do Congresso, Léo. E aí eu te devolvo a bola para você continuar o papo. Pois é, Léo, quando eu trago a ideia de que existe um projeto de poder monarca dentro do Brasil, as pessoas não estão levando a sério, as pessoas não conseguem perceber o tamanho do apoio que a família Bolsonaro conseguiu. Não é Bolsonaro, não é o Jair Messias Bolsonaro, é a família Bolsonaro, e eu não duvido que eles tentem consolidar a ideia da monarquia. Agora, o ministro da Educação falar mal do Haddad é uma coisa muito contraditória, porque, olha, o Haddad é uma pessoa que talvez seja a maior renovação do modelo de socialismo do PT, né, que é um socialismo muito fraquinho, que é o estado de bem-estar social. E o Haddad ele veio com uma inovação tão grande que ele deveria ter sido agraciado por todas as empresas de educação, porque ele foi o cara que foi inclusive criticado na esquerda, porque ele criou várias parcerias com as universidades privadas, porque a ideia não era transformar o Brasil num canteiro de obras e, com isso, atrasar a educação das pessoas. Eu acho que o Haddad foi muito inteligente nisso. Enquanto, obviamente, o Brasil estava construindo novas universidades, a gente não podia esperar que todas as universidades ficassem prontas para que o brasileiro tivesse acesso à educação. Então, o Haddad criou várias parcerias com o setor privado, para o setor privado oferecer a educação para as pessoas através do financiamento do governo, né? E eu fico impressionado quando uma pessoa faz uma crítica ao Haddad tão somente por motivos políticos. Qual que é o problema desse cara com o Haddad? O Haddad não está no partido dele. Obviamente, é só isso que esse cara tem para reclamar do Haddad, assim como o Bolsonaro perdeu os médicos cubanos por uma questão puramente de marketing político, ou seja, ficou falando mal dos médicos cubanos, tão somente porque foi um projeto do PT, perdeu os médicos cubanos por isso. A imbecilidade de uma pessoa dessa falar mal do Haddad, que trouxe um projeto extremamente conciliador de interesses de empresários e interesse da população, completamente sem nexo um liberal falar uma coisa dessa do Haddad. Mas, enfim, política é isso aí, né, Léo? Pois é, Léo. O Sérgio Bernardes está dizendo que os programas de educação do Haddad foram os mais elogiados do mundo. Foi o melhor ministro da história, né? Agora, é importante que o Haddad se pronuncie, né? O Haddad foi ministro da Educação, participou da coletiva lá dias atrás. O Brasil está no vácuo, a oposição precisa de liderança, de pessoas que se levantem contra o obscurantismo. A gente sempre vai cobrar do Haddad que ele não deixe passar em branco essas coisas. Por quê? Porque senão vamos ficar eu e o Leonardo Stoppa aqui criticando, né? Nada contra você, né, Léo? Mas o nosso papel é muito pequeno
diante, né, do que está acontecendo no país. É preciso que as lideranças de esquerda se manifestem sobre a destruição do Brasil. O Haddad foi ministro da Educação e teve 47 milhões de votos. Ainda não vi uma nota do Haddad sobre esse futuro ministro da Educação. Vou trazer mais uma colocação dele, Léo, sobre educação de gênero nas escolas. Ele fala: contra o globalismo politicamente correto, que adotou a maluca proposta da educação de gênero, devemos nos erguer com persistência. Essa maluquice, esse crime contra as nossas famílias não pode prosperar no Brasil. A questão da educação de gênero está adotada nas escolas do mundo inteiro, né? Justamente para, né, combater o preconceito, defender a diversidade, etc. e tal. Ninguém quer obrigar ninguém a escolher um determinado sexo, né? Mas é óbvio que no mundo moderno estuda-se sexualidade. Na verdade, transmite-se aos alunos a questão da sexualidade, né, Léo? Sim, Léo, mas o negócio é, obviamente, esse cara deve ter colocado os filhos para estudarem numa escola que tem orientação a respeito de sexualidade e gênero. Com certeza os filhos dele estudam numa escola dessa. É muito interessante no momento em que uma jornalista brasileira falou que quando ela foi namorada de um filho do Bolsonaro, ela ficou grávida e foi obrigada a abortar. Existe uma incompatibilidade muito grande entre o que essas pessoas fazem e o que essas pessoas pregam. Essa extrema crítica a respeito da educação sexual e da educação relacionada a gênero virou uma estratégia política. Porque, olha, é com a ideia da educação sexual que você legitima a existência de um kit gay, a existência de uma mamadeira de piroca. Então, essas pessoas vão bater nessa tecla de uma forma insistente, e eu vou falar com você com toda a sinceridade, Léo, a esquerda tem que parar de perder tempo justificando isso. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu explicava para as pessoas, olha, existe uma isca dentro da comunicação de esquerda para tirar a militância do foco, que é falar, quem votou na Dilma também votou no Temer. E aí a pessoa perdia uma hora para explicar que não é isso, mas isso era uma isca. Da mesma forma que a educação de gênero, essa coisa de educação sexual nas escolas, é uma isca, e essa isca acaba levando a pessoa a entrar num processo de defesa dessas coisas. São várias iscas. Olha, defender Cuba é uma isca, defender Venezuela é uma isca, defender orientação, tudo isso são iscas. Eu acho que, nesse momento, o mais inteligente é a gente focar em coisas grandes, coisas realmente grandes, porque a educação de gênero é uma coisa muito pequena dentro desse contexto de tudo que é o trabalho de um governo federal, mas ela tem um impacto gigantesco, principalmente nos evangélicos dessas igrejas malafaias e felicianas. É importante não fugir desse assunto, lógico que é importante não fugir desse assunto, mas às vezes, Léo, vou ser bem sincero, a gente precisa admitir que a sociedade apodreceu e talvez seja preciso que a própria esquerda abra mão de determinados conceitos e princípios a favor de não deixar que a gente tenha um estrago maior. Eu acho que às vezes é melhor a esquerda abrir mão disso, deixa para lá, o povo não quer isso, em respeito ao povo. Menino bom, cuidado com o seu braço, senão você entra na parte que seu braço é cortado e fica invisível. A Fernanda está dizendo o seguinte, no ponto, Estopa, Haddad foge do estereótipo do político tradicional, por isso não discursa como tal. É gente como nós, é professor político, melhor representante da social-democracia. E o Rogério, o PT precisa formar um grupo de resistência e combate na rede, com especialistas em tecnologia da informação e marketing digital. Precisamos utilizar este meio. De fato, a direita avançou muito mais na questão da comunicação digital nos últimos anos, e o Léo Estopa fala disso há muito tempo. Léo, só para passar aqui pelas bizarrices do ministro, né? Olha o que ele fala sobre mais médicos. Está dizendo o seguinte, que há um segundo objetivo partidário, dar uma ajudinha aos irmãos Castro para que se mantenham na satrapia que governam há mais de 4 décadas, lhes repassando uma graninha saída dos bolsos de todos nós. Está dizendo o seguinte, que o Mais Médicos só serviu para passar dinheiro para Cuba, né? Hoje, a gente teve cenas aí de médicos se despedindo das comunidades onde atuam, né? E a população desesperada. Por quê? Porque os médicos cativaram as pessoas, né? Tem vídeos aí, um vídeo no Pará, das pessoas chorando porque não vão mais ter médico. Nunca tinham visto um médico na vida, né?
E aí vem esse ministro da Educação absolutamente grotesco, né, para dizer que a finalidade não era atender os pobres, mas sim pagar um dinheiro para Cuba. Existem convênios como Mais Médicos em vários países do mundo, inclusive em países ricos, Léo. E ninguém na imprensa ou na educação desses países diz que o objetivo é mandar dinheiro para os irmãos Castro. Léo, se tem uma coisa que ninguém é louco de fazer é espantar a mão de obra especializada. Toda vez que falam essa questão de médicos, eu comento, olha, o visto para morar na Inglaterra é uma das coisas mais difíceis do mundo, visto para Inglaterra e Estados Unidos. Mas não é difícil quando tem um diploma de médico. Conseguir uma bolsa para estudar na Inglaterra, se faz um financiamento educacional. Se você tem um diploma de médico, vai fazer um mestrado, é de graça. Ou seja, tem todo um investimento no profissional médico. E, infelizmente, a gente tem uma realidade dentro da qual o próprio povo brasileiro tem amostras de imbecilidade de pessoas que acreditam mesmo que os médicos cubanos estavam no Brasil e que a vantagem era deles. Lógico, a vantagem é mútua, mas a vantagem maior é nossa. Nós precisamos de médico, nós precisamos de saúde para virar potência. Não tem como virar potência sem saúde, agora eles são dispensáveis. Agora a gente sai de uma situação em que a gente estava construindo um país soberano e grande e vai para uma situação em que a gente está fazendo um controle populacional, parte da população vai morrer. Isso é lógico, é a intenção desse governo que isso aconteça. Não vamos nos enganar nesse sentido. Aqui, ó, Silvio Souza, a Tuxa Estopa, quando começarmos todos a chamar o problema pelo nome correto, que é luta de classes, e não como simples problema ideológico, tudo ficará mais claro para o povo. Você acabou de falar de luta de classes, ou seja, controle populacional para que os pobres morram, né? Então, o Silvio, lá de Miami, nosso amigo lá de Miami, da nossa trincheira democrática na cidade de Miami, ele manda esse recado. Seria interessante a gente combinar um hangout com o Silvio depois, Léo, até como convidado, ele já esteve lá na sede do 247 para falar como funciona o sistema de saúde nos Estados Unidos. Lá é o seguinte, o cara tem que rezar para não precisar entrar no hospital, porque ele tem que entregar tudo que tem para sair vivo, né? Porque não existe um atendimento público universal e gratuito como existe no Brasil, com todos os defeitos, com todos os problemas, ainda é muito melhor do que lá. O Anderson pede, sugere, podemos realizar uma vaquinha para impulsionar posts do 247. Fui ver agora a Globo News sobre a denúncia e tem um engajamento absurdo. Eu acho, Anderson, a gente tem posts aqui que também que viralizam muito, né? E sem nenhum impulsionamento. A gente não impulsiona nada no Facebook e nas redes sociais. Eu acho que essas notícias contra o PT, elas têm um engajamento maior na direita, né, naturalmente. Então, a mesma notícia publicada aqui, publicada na Globo, a direita, evidentemente, vai multiplicar muito mais. Tem um setor da direita que ainda está se alimentando desse ódio ao PT, Léo. Eles não vivem sem o ódio ao PT porque eles sabem que o Bolsonaro está fazendo muita besteira. Então, eles se mantêm vivos, né, requentando notícia velha relacionada a essa questão judicial aí. Sim, e uma coisa que a gente precisa admitir que não é só o engajamento pago. O que acontece hoje é que a ideologia de direita, ela conseguiu fazer uma rede que acaba propagando isso de forma natural. Uma coisa que eu tenho que agradecer, e olha, eu agradeço de coração, e obviamente acontece também na TV 247, é o número de pessoas que está trabalhando todos os dias para ajudar o aumento do alcance. Lógico que dentre as pessoas que estão aqui assistindo a gente, Léo, muitas pessoas vieram porque outras compartilharam. E o que acontece nessas redes de direita é que eles criaram um sincronismo tão grande que no momento que sai uma matéria contra o Lula, contra o PT, por exemplo, no canal do fulano, toda a rede compartilha aquilo com seus seguidores. Esse nível de entrosamento é exatamente a crítica que eu faço à esquerda. Sabe por quê, Léo? Porque a esquerda está direita demais, enquanto a direita está esquerda demais. É isso que a gente está vivendo hoje. Tem pouca cooperação na esquerda, enquanto dentro da direita está tendo uma cooperação muito grande. E a cooperação da direita, obviamente, não é a favor do povo, mas ela existe. Claro. Léo, queria agradecer a Ida pela mensagem de carinho que mandou. E o Moura está dizendo que o canal lá, o duplo, não sei o que, continua nos atacando. Não respondamos, Léo, a gente nem responde. Por quê? Porque não faz sentido. Eles estão querendo chamar atenção, como sempre tentaram, ficar fazendo barulho, né? A gente tem mais o que fazer, a gente tem temas mais importantes para debater do que ficar respondendo outros canais, né? Tem que admitir,
um exemplo de resistência, que é uma coisa decadente que continua tentando viver. Isso sim é um exemplo de resistência. Pois é. Ô, Léo, então, continuando sobre esse ministro, eu acho que é importante que ex-ministros da educação, educadores se posicionem, reitores de universidade. Por quê? Porque o que vem por aí é uma era de muito obscurantismo, né? Então a gente vai continuar aqui cobrando, né? Já mandei mensagem para o Mercadante pedindo um posicionamento dele, vamos mandar também para o Haddad pedindo um posicionamento. É importante que ex-ministros da educação se posicionem sobre esse personagem que tem ideias tão extravagantes, defende a monarquia, né? Fica falando essa coisa de mais médicos, enfim, não tem nada sintonizado com a educação moderna, né? E naturalmente é um grande inimigo do Paulo Freire. Yara Antunes, vamos dar like para chamar a atenção para o vídeo, vamos continuar, pedimos a todos vocês os likes. Eu queria passar, Léo, para um terceiro tema, que é a entrevista de hoje do general Mourão, que me surpreendeu muito. Eu falei sobre essa entrevista durante a manhã, né? Falamos com o Mauro Lopes, mas eu queria falar também com você, né? Por quê? Porque o Mourão está se mostrando uma pessoa muito mais sensata do que o próprio Bolsonaro, né? Ele falou uma frase que eu achei impactante. Ele falou: o Brasil não pode comprar brigas que ele não possa vencer, né? Ele disse: olha, uma coisa é o Trump, com o poder militar que tem, sair comprando briga com o resto do mundo. O Brasil não tem esse poder de fogo. Ele falou: não faz o menor sentido para o Brasil comprar uma briga com a China, que é o maior importador de produtos brasileiros. Ou seja, é razoável. Agora, o Bolsonaro não tem essa razoabilidade. Ele sai imitando ou repetindo coisas que o Trump fala sem ter a menor condição para isso. Você acha que o Mourão pode ser um instrumento de contenção das bobagens do Bolsonaro? Sim, Léo, o Mourão é a coerência do governo Bolsonaro. Lógico, o Mourão é mais coerência do governo Bolsonaro que o próprio Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um marketing do Bolsonaro, porque o Bolsonaro criou uma ideia de que, olha, você não precisa saber, você tem que ter o telefone de quem sabe. Você precisa ser honesto, precisa conhecer quem sabe. Esse marketing do Bolsonaro acabou chamando o Paulo Guedes. Mas o Mourão, e eu tenho visto palestras do Mourão, mesmo antes do Mourão ser candidato junto do Bolsonaro, ele é um liberal, que significa que ele não está nem aí se as medidas tomadas pelo governo forem causar a morte de várias crianças, por exemplo, que não vão ter condição de se alimentar. O liberalismo do Mourão é uma coisa muito perigosa para o Brasil. Principalmente aquele liberalismo que propõe a desproteger nossas indústrias a favor das indústrias internacionais. Isso causa aí um desemprego. O problema do liberalismo é que ele parte pelo pressuposto que as pessoas vão se adaptar e a gente vai ter o mesmo processo de evolução darwiniana, que é aquela coisa que os mais fracos simplesmente desaparecem, a gente vai ter aquilo na economia, ou seja, o liberalismo admite a possibilidade que os mais pobres no Brasil simplesmente morram de fome porque são menos eficientes. Isso é o defeito do Mourão. Tirando essa ideia liberal que não se aplica à situação brasileira, ela pode até se aplicar a um país que está bombando, mas não em um país em desenvolvimento, o Mourão é muito coerente, discurso muito inteligente. Não pense você que ele conquistou as pessoas, porque todas as demais pessoas são simplesmente bobas. Ou seja, apesar do Mourão não ter uma ideologia que se compatibilize com o bem de todos, ou seja, ele não é aquela pessoa que pensa nos mais humildes, ele é uma pessoa inteligente e coerente, sim, com certeza. E é a coerência do governo Bolsonaro. Mas muitos comentários aqui, Léo. A Sofia, por exemplo, o Mourão é mais perigoso que o Bolsonaro. Ele é inteligente e pode ser mais letal. Adriana dizendo que o Mourão quer o lugar do Bolsonaro. César Miller, Mourão quer diálogo com opositores. Se não houver união, não vai haver um canal de comunicação. Diz ele, né? Andrade está dizendo, Mourão, sensato? É o bode na sala. Então tem muita divergência sobre isso. A Rosângela também concorda que o Mourão quer o lugar do Bolsonaro, né? Mourão não é um vice decorativo, lembra aqui a Laurita. E o Mourão, ele está ocupando espaço. Por exemplo, ele tomou todo o poder que seria do Onyx Lorenzoni, já é do Mourão. O Onyx achava que ele ia ser o gerentão do governo. Quem vai fazer o gerenciamento dos projetos é o Mourão. O Mourão também está fazendo alertas sobre algumas... Você falou do liberalismo. Ele é um liberal. Ele defende ideias liberais, mas não tanto, Léo. Vou dar um exemplo. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que disse que, inclusive, a gasolina brasileira não é tão cara, está no mesmo preço do resto do mundo e tal. Ele defende a privatização de todas as refinarias. O Mourão está dizendo que não, que isso aí tem que ser muito estudado, tem que pensar, tem que ser bem pensado.
Várias refinarias foram feitas no período militar no Brasil, né? Os militares tinham uma preocupação com o abastecimento de combustíveis no país, né? Então é importante dizer, só fazer uma ponderação, que o Mourão me parece ser menos neoliberal do que o Paulo Guedes. Aliás, bem menos neoliberal, Léo. Áudio, Léo. Eu também cheguei a imaginar que a salvação poderia ser o Mourão, e eu me explico. Apesar do Mourão ter feito uma campanha muito bizarra dos lados dos liberais, se colocando realmente a favor do dinheiro, se colocando realmente a favor dos empresários, quando a gente pega por coerência, não é muito coerente a ideia de forças armadas entreguistas, né? Só isso. É até interessante o fato do Bolsonaro ser a única amostra das Forças Armadas que, na verdade, é entreguista, e a gente tem uma situação que um presidente do Brasil, um presidente militar, falou que não tem representação no Congresso porque Bolsonaro não conta. Ou seja, o Bolsonaro não faz parte das Forças Armadas, nem em termos ideológicos, nem em termos fáticos. Existe a possibilidade, sim, do Mourão, depois de eleito. Obviamente nós estamos vivendo uma circunstância bem diferente. Uma circunstância é o Mourão que tinha que conseguir votos das pessoas, o Mourão que tinha que conseguir apoio dos mais ricos. Outra situação é o Mourão que agora pode ser o presidente militar, porque a gente não sabe se o Bolsonaro vai realmente assumir. A gente não sabe o que vai acontecer. Existem várias conspirações que apontam para a possibilidade do Mourão ser o presidente. Pode ser que o Mourão espere o Bolsonaro pagar as dívidas de campanha e dê o bote. Depois de pagas as dívidas de campanha, o Mourão dá o bote e começa a tentar governar para o Brasil. Tudo isso é possível. São especulações, mas é possível. O Jefferson está dizendo que o Mourão é o futuro presidente, né? Eloy Menezes dizendo que a gente está jogando muito confete no Mourão, né? Que a gente está vacilando aqui. O Marcelo lembra que o Mourão disse que iria fazer uma intervenção humanitária na Venezuela, mas hoje, na entrevista, ele descarta por completo qualquer intervenção na Venezuela, militar, né, ou política, para tentar derrubar o governo. Vivi Treno, Mourão está se preparando para assumir a presidência. Bolsonaro será operado e sairá de cena, né? O Anderson Elias está dizendo, Léo, veja bem, eu falei da vaquinha, pois se não impulsionarmos, a gente não passa da nossa bolha, enquanto o lado de lá tem um canhão, né? Eu tenho uma política de não impulsionar posts aqui, porque eu acho que o crescimento tem que ser orgânico, mas enfim, e a gente tem uma base grande no Facebook, né? Passamos aí de 1 milhão recentemente. Ô Léo, tem a cirurgia do Bolsonaro, o Bolsonaro seria operado. Esse assunto, Léo, porque teve uma pessoa que escreveu da seguinte maneira, eu achei muito interessante a preocupação dessa pessoa, e no final ela termina com gargalhadas, mas é assim, esperança do Brasil no Mourão? Não, kkkk. Eu só vou falar o seguinte, todas as análises que eu faço são análises que levam em conta eventos passados. Não há como justificar o posicionamento dos militares em relação aos direitos humanos, direitos fundamentais. Isso porque eles têm aí esse histórico bizarro aí de torturas. Mas uma coisa a gente precisa admitir. O governo militar recebeu suporte dos Estados Unidos para dar o golpe no Brasil e depois do golpe o governo militar mudou completamente. Durante o golpe, o governo militar se alinhou com os Estados Unidos nessa relação bolsonariana de colônia-metrópole. Logo após o primeiro momento, os militares começaram a peitar os Estados Unidos e começaram a governar para o brasileiro. Qual a crítica do governo militar? É o nacionalismo? O nacionalismo do governo militar pode até ter sido baixo durante os primeiros meses, que é o momento que eles tinham acabado de entrar no poder com o suporte dos americanos. Mas logo após a tomada do poder, eles se tornaram extremamente nacionalistas. O respeito deles aos indivíduos é questionável. A gente pode questionar isso. Olha, tudo bem, estavam torturando, matando, isso é questionável. Mas, em termos de nacionalismo, isso é inquestionável. Tem relatórios do próprio Itamaraty que mostram que os governantes militares brasileiros batiam de frente com os Estados Unidos, causando, inclusive, crise diplomática. Léo, olha que interessante. O Jefferson está dizendo que é a repetição de 64. Eu vou contar uma história aqui, né? Eu fui editor de economia do jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte. Morei um bom tempo aí em Minas Gerais e é por isso que eu gosto tanto de Minas Gerais. O pessoal já reparou, toda hora eu levanto a bola das Minas Gerais, né? Bom, nesse período eu conheci e fiquei próximo a um empresário que é o Murilo Mendes, que faleceu recentemente, dono da construtora Mendes Júnior, que foi a maior construtora do Brasil durante o governo militar.
A Mendes Júnior foi fundada nos anos 50, em Minas Gerais, na época daquela euforia com o Juscelino, né? Porque o Juscelino, antes de ser presidente, foi governador de Minas. Né? Então foi governador de Minas Gerais, começou a fazer hidrelétricas, e eles começaram fazendo hidrelétricas também para a CEMIG, depois para o governo federal. O Murilo é que me contou uma história que depois eu contei hoje no Bom Dia. Ele falou assim, porra, e ele gostava muito do Juscelino, ele se dava muito bem, conheceu o Juscelino, né? Ele falou o seguinte, porra, os militares fizeram de tudo para perseguir o Juscelino Kubitschek, né? Impediram que ele fosse candidato, prometeram eleições em 65 que não deram, teve processo contra o Juscelino. A primeira fase do governo militar foi uma fase de entreguismo, ultraliberalismo, porque o golpe militar de 64 veio com o apoio dos Estados Unidos. Depois, quando os militares se assentaram no poder e ficaram seguros da situação, eles foram mais jusselinistas do que o próprio Juscelino. Eles aprofundaram a política desenvolvimentista, né? E aí veio construção de Itaipu, um monte de obra, usina hidrelétrica, né? Toda aquela questão. Eu até brincava hoje, quer dizer, que evidente que esse neoliberalismo não vai levar o Brasil a nenhum porto seguro, a nenhum desenvolvimento. Se eventualmente o Brasil tiver um governo nacionalista, depois dessa tragédia que aconteceu, o que eles vão fazer? Eles vão aprofundar a política lulista, que foi a política que gerou crescimento e desenvolvimento no Brasil, né? Isso é uma intuição, e eu digo essa história, na verdade, lembrando de uma história que foi contada a mim por um empresário que viveu o regime militar, que viveu a perseguição ao Juscelino e que depois viveu os militares tentando imitar o que o Juscelino fazia, né? É uma coisa estranha até. Coro do microfone, Léo. São 3 monitores aqui, corpo para um lado, corpo para o outro. Essa questão dos militares não é uma questão que eu estou falando agora porque eu simplesmente quero falar isso a respeito do Mourão, não. Eu tenho uma opinião formada a respeito do governo militar desde muito tempo, talvez 2 anos antes de eu começar a fazer meus vídeos. Eu falo sobre esse posicionamento nacionalista dos militares num trabalho de conclusão de curso de jornalismo político, isso bem antes de eu começar a fazer meus vídeos e bem antes do golpe. O que significa que eu já tenho essa posição a respeito dos militares, e no meu trabalho de conclusão de curso eu falo exatamente sobre energia, como que o assunto energia foi manipulado no Brasil, e eu falava sobre matérias do tipo, a presidente aumentou a luz, né, porque a mídia normalmente ignora o fato de que a energia elétrica é um produto e por isso está de acordo com a demanda de mercado. Mas enfim, no meio desse trabalho de conclusão de curso, que está inclusive disponível na internet, quem quiser me procurar no LinkedIn, Leonardo Estopa, meus trabalhos estão todos lá. Nesse trabalho eu falo sobre a luta dos militares contra os Estados Unidos para garantir a nossa soberania energética, a luta dos militares contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam dominar todo o potencial hídrico brasileiro, a luta dos militares contra os Estados Unidos que queriam jogar areia na farofa brasileira num acordo de tecnologia que foi feito entre Alemanha e Brasil. Então, esse posicionamento meu tem há muito tempo. O primeiro vídeo que eu fiz a respeito de governo militar talvez tenha sido o meu 6º vídeo, de mais de 1000 vídeos que eu fiz só no meu canal. Nesse vídeo eu falava, olha, qual que é o problema do governo militar? Representatividade. Eu preciso admitir que são pessoas, às vezes, com capacidade técnica, preciso admitir que, às vezes, sejam mais nacionalistas que civis, preciso admitir que, às vezes, façam um governo até melhor. Mas, espera aí, será que aquele general que está lá no poder vai conseguir imaginar como pensa, por exemplo, uma pessoa de uma tribo indígena, uma pessoa da elite e uma pessoa que mora lá no Cafundel do Amazonas? A representatividade é muito importante. Por isso que é importante um congresso que freie o governante do Poder Executivo. Essa é a crítica que eu tenho. Eu nunca imaginei os militares como sendo entreguistas, tanto é que esse período de entreguismo no Brasil, eu fiquei muito triste porque o Brasil não teve um freio militar. Eu acho que os militares tinham que ter freado o Temer de entregar tudo. Eu estou achando muito interessante, e falo com toda a sinceridade que estou disposto a elogiar tudo que vier desse governo, porque num governo que a gente só espera coisa ruim, quando vier uma coisa boa, a gente tem que bater palma para incentivar a acontecerem mais. Então, eu estou disposto a elogiar tudo que venha de bom desse governo, e na hora que o Mourão chega e fala, peraí, não é assim sair privatizando tudo, não. Eu me vejo na obrigação de elogiar. Sabe por quê?
Porque se nós continuarmos nessa onda nossa de criticar só porque eles foram eleitos, só porque ele foi eleito junto com o Bolsonaro, a gente pode até deixar de mostrar para ele que ele tem apoio social para isso. Ou seja, existe um apoio dentro do Brasil para que o Mourão, inclusive, traia o Bolsonaro e governe para o Brasil. Esse é que é o detalhe, entendeu? Existe um apoio dentro do Brasil para que o Bolsonaro traia Trump, traia a Havan e os demais empresários, traia Israel e governe para o povo brasileiro. O que não pode acontecer é esses governantes pensarem a seguinte coisa: eu até gostaria de lutar pelo meu povo, mas meu povo está tão imbecilizado, e se eu tentar lutar pelo meu povo, até a esquerda vai lutar contra mim. Então eu acho que esse posicionamento de responsabilidade nossa é muito importante. Nós não estamos aqui numa campanha política, o Bolsonaro é presidente eleito, o Mourão é vice-presidente eleito, então tudo que vier deles, que for a favor da soberania nacional, é nossa obrigação e nosso juízo, entendeu? Responsabilidade é elogiar, porque dessa forma a gente até manda sinais de que eles têm apoio para governar pela soberania nacional. Se a gente cair nessa loucura de criticar tão somente porque foi o governo que a gente não queria que fosse eleito, a gente está evitando que eles inclusive mudem de ideia. Imagine que no primeiro momento eles foram eleitos por um povo alienado que não sabe de nada. O eleitor do Bolsonaro votou nele por causa da mamadeira de piroca. Não sabe de nada de soberania, não sabe de nada de política externa, votou por causa da mamadeira de piroca. O que significa que o que o Bolsonaro fizer vai ser bem recebido. Só que se o Bolsonaro fizer pelo povo brasileiro, a direita vai meter o pau. E quando eu falo direita, eu não falo pobre de direita, porque esse não é direita. Se o Bolsonaro fizer qualquer coisa pelo público, a Globo vai meter o pau, as elites vão meter o pau, o Trump vai pagar para meter o pau, Israel vai pagar para meter o pau. E se ele fizer alguma coisa que nós aprovamos, é nossa obrigação elogiar. Porque pode ter certeza que se ele começar a governar pelo povo, o outro lado vai meter o pau nele. E se a gente meter o pau junto, a gente está sendo incoerente. Peraí, eu sou contra a privatização da Petrobras. O Mourão se posiciona contra, eu não vou elogiar só porque é o Mourão, a gente tem que ser coerente, porque nós estamos no mesmo barco, isso é muito importante. Nós estamos no mesmo barco, só porque a gente não gosta do capitão, a gente fica espetando ele para o barco afundar, a gente está lutando para afundar junto. Então eu acho que é coerente, no momento que ele se posicionar a favor da soberania nacional, é coerente a gente elogiar, mesmo que tenha sido um governo não apoiado pela gente durante as eleições. Eleição... A Magda perguntou, teremos que bater palma para o Mourão? Não, obviamente que não, né? A gente também não está aqui fazendo campanha para o Mourão, longe disso, pelo contrário. Agora, o fato é que ele deu uma entrevista com posições sensatas, né? Vou dar só uma delas, que eu já falei de manhã. Nós fizemos ontem aqui uma pesquisa, né? O Brasil tem que seguir uma política externa mais próxima aos Estados Unidos, como que é o Bolsonaro, né? Mais próxima da China, ou manter uma posição equidistante entre os dois países. 50% colocaram. O Brasil tem que ser equidistante, jogar entre as duas potências. O Brasil é um país neutro, né? 34% deram China e o restante Estados Unidos. Bom, o Mourão foi questionado sobre esse mesmo tema e falou: o Brasil tem que manter uma posição equidistante. Então, eu não vou dizer que o Mourão é lindo, que tem que ser presidente, nada disso. Só vou dizer que a posição dele é coerente com a maioria da posição da nossa própria comunidade aqui da TV 247, né? Sobre a questão da embaixada em Israel. Ele falou, olha, não podemos fazer isso aí de orelhada por uma razão muito simples. Por quê? Porque isso tem custos econômicos das exportações para os países árabes, o Brasil tem uma população árabe gigantesca, né? E botar a embaixada em Jerusalém botaria o Brasil como alvo do terrorismo. Eu vou dizer que essa é uma posição insensata? Não, não é uma posição insensata. É uma posição correta. E aí, olha só, Paulo César, falem do Lula, por favor. Olha que interessante. Ele até deu uma declaração que pode ser interpretada como um gesto em relação ao Lula, né? Ele falou o seguinte, o exército só interviria numa situação de caos. Ele falou, olha, libertar o Lula geraria o caos? Ele falou, não sabemos, né? Pode ser que o Lula seja libertado antes do final do ano. Tem uma ação rolando lá no Supremo, na segunda turma. Eu acho que há chances de que o Lula ganhe uma prisão, o direito à prisão domiciliar, porque realmente já está avacalhado demais. Eles sabem que é um grande abacaxi para eles, Léo, chegar no ano que vem com o Lula eventualmente preso e vir a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU dizendo que o Lula é um preso político, né? Então, até para a situação dele seria muito melhor
que o Lula tivesse a liberdade assegurada, né? Então, não sei. Acho que a chance, sim, do Lula ganhar a prisão domiciliar. Vamos passar para esse tema. Eduardo Goulart está dizendo, parabéns, Léo, pelas palavras. Não conheço, hein? Nunca falei com o general Mourão, nunca falei com nenhum militar, com nenhum general, nada, nunca tive nenhum contato, né? Porque, na verdade, a gente não cobria figuras da área militar durante os governos civis, né? Mas se o cara fez uma declaração sensata, vamos só elogiar a sensatez. Eu acho que ele mandou um recado também para a questão do Lula, dizendo que, olha, talvez não tenha nenhum problema com a liberdade do Lula, Léo. Léo, eu estou vendo que tem muito fora esse topo ali. Eu quero dizer, antes de mais nada, eu acho que o caso da liberdade do Lula, ele é muito importante, e eu não vou me iludir, com toda sinceridade. Eu acho que a gente tem que fazer uma rede muito grande de comunicação e desmoralizar a Operação Lava Jato, mostrar para as pessoas que o Lula foi preso num tribunal de exceção por um juiz que hoje pertence ao partido que foi eleito por causa da prisão do Lula. É muito importante a gente fazer esse trabalho, porque, veja bem, se nós não fizermos a conscientização do povo, a gente precisa admitir que hoje, pelo resultado das urnas, a gente tem minoria na população. Isso é muito sério. Não adianta a gente achar que vai com oba-oba tirar o Lula da cadeia. Eu não acredito que o Poder Judiciário vá tirar o Lula da cadeia, tomara que eu esteja errado. Eu não acredito, porque o Lula é a solução para o que está acontecendo. Esse é o grande detalhe. Se o Lula estiver solto e começar a falar, pode ser que o povo venha às ruas para pedir novas eleições. Se o Lula estiver solto, pode ser que a população queira a anulação do processo eleitoral por causa da mamadeira de piroca. É muito inesperado o que pode acontecer se o Lula for solto. E porque eles sabem que é muito inesperado, eu acho difícil que eles libertem o Lula. Eles não libertam o Lula, foram eles que prenderam. Eles, Poder Judiciário, eles, partido do Bolsonaro, eles, direita. Quem liberta o Lula somos nós. E a nossa responsabilidade é mostrar para o resto da população que houve uma perseguição judicial e política contra o ex-presidente Lula. Toda vez que você chega e ouve uma pessoa falando Lula ladrão, você pode ter certeza que aquela pessoa representa uma alienação que precisa ser combatida. Primeiro você combate essa alienação para, na sequência, você sonhar com Lula livre. Nós estamos tentando inverter as coisas. Inverter as coisas nessa altura do campeonato não vai trazer lucro nenhum. E eu queria aqui só retificar o entendimento daquilo que eu falei, e eu queria dizer para vocês a seguinte coisa. Imaginem vocês... Léo, posso só te dar um conselho da Magda também? É que eu assino embaixo. Esquece a mamadeira, Léo. Esquece a mamadeira, já foi. É que você está agora de pai recente também, você também ficou com esse negócio na cabeça, toda hora você tem que trocar, dar mamadeira, trocar fralda. Mas vamos virar a página em relação a esse assunto mamadeira. Tá bom, então, igual o Silvio Santos falava com o Lombardi, né? O Silvio Santos falava com o Ari Toledo, não, essa você não pode falar aqui, só no Teatro Zácaro. Aí o Léo falou, não, a mamadeira você não pode falar dela aqui, mas você pode falar só mais tarde. Então, pessoal, sobre a mamadeira, só mais tarde, às 10h30, no Léo Estopa. Tudo bem, Léo, tô brincando, tô zoando aqui. É pedido do público, Léo, eu só tô repetindo. Quando o povo fica farto de uma coisa também, eu acabo, igual eu parei de falar aquela frase, agora só falo, é melhor já ir se acostumando, porque eu vou te falar com toda a sinceridade, o melhor mestre que a gente tem na ciência da comunicação é o feedback do povo. Então, quando você me manda aquelas mensagenzinhas das pessoas reclamando, eu falo, olha, aí veio, digamos que mais uma pós-graduação, né, que é o feedback do povo, eu aprendi mais. Então, pode ter certeza que se uma pessoa está muito sem paciência para mamadeira, que eu também estou muito sem paciência, eu fico puto de imaginar que uma mamadeira venceu as eleições, mas enfim, deixa eu falar sobre outro assunto, agora eu vou dizer aquilo... Posso só agradecer ao novo membro, Rodrigo Carvalho? Agradeço aí, Rodrigo Carvalho. Muito obrigado. Mas fala. Eu queria falar com vocês o seguinte, a gente precisa diferenciar o momento em que a gente vai elogiar alguém e o momento que a gente vai dizer que alguém é fantástico. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Vamos imaginar que o maníaco do parque saia da cadeia. E o maníaco do parque, que é uma pessoa odiada por todo o Brasil, no momento que ele saiu da cadeia, ele testemunhou uma criança indo atravessar um sinal e ela ia ser atropelada. E o maníaco do parque se projeta na faixa de pedestre, pula, empurra a criança e acaba sendo atropelado, ou seja, ele desafiou um caminhão que estava vindo e salvou a criança. A gente tem que ser muito
hipócrita de não elogiar o ato heróico daquele ser humano, porque é o maníaco do parque. Tudo bem? Eu não estou dizendo que o maníaco do parque virou uma pessoa maravilhosa porque ele salvou uma criança. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o cara se esforçou e salvou uma criança. Eu não estou dizendo que o general Mourão, no momento em que ele desafia o liberalismo e fala contra privatizações, desafia Trump e fala contra invadir Venezuela e fala contra se submeter a Israel, ele se tornou uma pessoa maravilhosa. É bem diferente. Eu estou dizendo que toda a atitude vinda desse governo que seja coerente com os interesses dos brasileiros precisa ser elogiada, porque, com toda a sinceridade, se nós não soubermos elogiar o que é de bom vindo desse governo, pode ter certeza que a mídia convencional vai criticar e todos os brasileiros vão perder com isso. É mais ou menos assim: o governo vira e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde, eu vou aumentar a verba do Bolsa Família. A esquerda toda faz pirraça e fala, a gente elogiaria se fosse o Haddad, mas como é o Mourão, eu não vou elogiar. Ele vai e tira a verba do Bolsa Família. Quem perde com isso? É quem precisa do Bolsa Família. Olha, o general Mourão pega e fala, olha, eu vou evitar a privatização. A gente não elogia. A Globo critica. O que acontece? Vai privatizar. Quem vai se ferrar? O funcionário público. Então, não é questão de dizer que ele virou uma pessoa boa e que ele se superou com isso. É questão de dizer que esse ato merece um elogio. Ô, Léo, o Márcio Santos está dizendo que assistiu Estopa e Aquias Santarém ontem. Foi sensacional. Pensei, qual seria a melhor dupla? Paulo e Alex, Atucha e Estopa ou Estopa e Aquias? Passou no canal Leonardo Estopa, Léo, essa entrevista sua para o Aquias Santarém? Passou no canal dele, Léo, no Critica Brasil, e a dupla, que inclusive a gente já está começando a ensaiar já, eu toco violão, tá? E ele toca sanfona. É Estopa e Santarém. Oh, que legal. E você não quer mandar uns vídeos dessa dupla pra gente, não? Pra gente tá conhecendo. Boa, O Aquias é fantástico, ele é um teólogo muito inteligente, ele respondeu muitas coisas, porque depois teve uma entrevista do Aquias, eu dei entrevista pro Aquias, na sequência o Aquias deu entrevista para mim, e eu explorei bastante o assunto religião, porque eu sou estudante de teologia, ele já é teólogo, inclusive deixou um livro comigo. Olha, me manda esse link. Nossa, muito, muito interessante. Ele fala de uma forma tão legal assim para as pessoas sobre essa questão de quais subdivisões de igreja que se envolvem em política. A diferença, né, para você detectar qual que é a diferença de uma igreja para outra. A diferença é que existem igrejas que têm dono. Por exemplo, a igreja tal é do pastor Silas Malafaia. Aquela igreja tem dono. Quando ela tem dono, ela às vezes deixa de ser igreja e passa a ser uma instituição, né? Passa a ser uma empresa. Tem determinadas igrejas que não têm dono. Elas, em cada cidade, elas se inventam e seguem aquela linha ideológica. Muito boa a entrevista com ele. A minha entrevista para ele, imagino que tenha ficado boa também, que eu não sou uma pessoa muito boa para dar entrevista, mas valeu a pena. Foi uma espécie aí de... ele fez uma visita em Belo Horizonte, né? Então foi uma espécie de troca de canais, assim, uma pequena união aí de canais por um dia. Gostei bastante. Ele não é de Belo Horizonte, não? Onde que ele fica, o Aquias? Não, o Aquias é de Brasília. Ele trabalhou, me parece que como secretário de educação para o governo do Amazonas, e agora ele está em Brasília. Está com um canal muito forte. Então me põe em contato com o Aquias para a gente fazer algo com ele também. O pessoal gostou muito. Léo, acho que caiu a internet. Caiu a internet aí? Caiu a transmissão? Não, eu estou te vendo. Você está aí perguntando se caiu a transmissão, e se eu estou respondendo que não, é porque não caiu. Não, é porque aqui tá chovendo, tá trovejando, né? Então pode ser que caia. Se cair, você segura aí, tá? Se cair, cai em Curisco, Léo. Aqui em Minas, Curisco. É isso aí. Ô, Léo, deixa eu te falar de um outro tema. Ontem você falou que o modelo do Paulo Guedes de privatizar só o filé da Caixa e do Banco do Brasil era o pior modelo possível, que era melhor até privatizar tudo do que privatizar só o filé e deixar o osso, né? Que aí você realmente condenaria esses bancos públicos à extinção. A gente fez uma pesquisa. Aliás, até recomendo, Léo, que você faça pesquisas aí na comunidade do YouTube do seu canal. É muito interessante. As pessoas participam muito, né? Vou trazer aqui o resultado, neste momento, da nossa pesquisa para você comentar e ver que interessante que foi esse levantamento, né? O Paulo Guedes está botando dois caras lá, dois amigos da patota dele, da panelinha, né, para comandarem Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ele quer vender a parte boa, seguros, cartões, etc. Né? Nossa pesquisa, Paulo Guedes escolheu dois defensores da privatização para a Caixa e Banco do Brasil. Na sua opinião,
Os bancos devem ser privatizados, 13%. Devem vender atividades lucrativas como seguros e cartões, 2%. Devem continuar estatais e concorrer com os bancos privados, 85%. Ou seja, o modelo Paulo Guedes só tem aprovação de 2%, Léo. Né? Você vê o seguinte, como esse governo é totalmente desconectado da realidade. Fala, Léo. Sim, Léo. Com certeza, a gente não vai ter aprovação popular para um modelo que tira do Brasil condições até de influenciar no nível de investimento, né? Porque quando um banco é público, aquele banco pode forçar o aumento do investimento, e junto com o investimento vem a geração de empregos, lógico. Aí ele força o aumento do investimento quando ele diminui a taxa de juros para emprestar dinheiro. O cara pensa, olha, o dinheiro está tão barato que eu vou investir em alguma coisa. O outro cara pensa, olha, o dinheiro, a remuneração está tão baixa que eu vou investir numa empresa, eu não vou guardar o dinheiro no banco. Então, olha como é que o banco acaba estimulando o giro, né? Se a gente não tem esses bancos, não é o Itaú, não é o Bradesco que vão fazer esse tipo de investimento. Mas uma coisa importante é o seguinte, é importante que as pessoas entendam, e inclusive eu preciso agradecer um colega que me mandou esse alerta, que eu deixei isso de uma forma escondida, que eu falei foi sobre a desestabilização do mecanismo de diversificação. Eu não quis dizer que as atividades sociais não deem lucro. Muito pelo contrário, as atividades sociais no Brasil, o colega mandou para mim hoje, como que o FIES, no final das contas, tem dado lucro, como que o financiamento de imóveis tem dado lucro para a Caixa. O que eu tenho chamado a atenção é que o banco funciona da seguinte maneira, são várias atividades, e essas atividades, elas acontecem através da diversificação. Se você pensar de uma forma que, obviamente, não é tudo igual, cada um tem um percentual diferente. Mas vamos imaginar que o banco trabalha com 10 atividades, 10% do dinheiro em cada atividade. Se uma determinada atividade começa a entrar em dificuldade, vamos imaginar que estoura a bolha imobiliária. Então, a atividade financiamento de imóveis começa a entrar em dificuldade. As outras atividades seguram tanto o prejuízo causado por essa atividade, quanto uma eventual simples queda nessa atividade. Então, todas as atividades juntas, elas fazem o banco sobreviver. Aí, num determinado momento, o carro caiu muito o preço, por causa que o carro caiu o preço, o povo não está financiando mais. Ou então, o povo parou de pagar o financiamento de veículos. Essa atividade caiu, mas as outras estão segurando. O que o Paulo Guedes vai fazer, e está bem claro, é desestabilizar a diversificação. Porque com a diversificação, o prejuízo de um é amortecido pelo outro. No momento em que ele pega e tira determinadas atividades, ele diminui o leque de diversificação e aumenta o risco do negócio. Caem as ações, né? É um interesse muito grande do Paulo Guedes, as ações vão cair, o banco vai perder valor, automaticamente o risco do banco sobe muito, qualquer coisinha o banco se desestabiliza. É isso aí. Deixa eu agradecer aqui ao Vicente pelo superchat, deixa eu ver aqui, ele está mandando uma mensagem, ó. Muito legal essa diferença de igreja com dono e sem dono, que nem democracia com dono ou sem dono. E escrevendo aqui apareceu o cai não cai, deve ser na energia de São Paulo na tempestade. Segura, abraços, obrigado Vicente, aqui também está o cai não cai. O Cledivaldo Moreira está mandando um comentário muito interessante, Léo, dizendo o seguinte, vi muitos funcionários da Caixa defendendo o coiso, agora vê-los de rabo entre as pernas me dá raiva, mas como não podemos bater neles, temos que abraçar, né? Eles estão naquele clube do Jair me arrependi. Esse clube está crescendo, viu, Léo? Tem cada vez mais gente, né? E a fila tá grande, viu? Do Jair me arrependi. Bom, eu falei, foram 3 anos tentando educar a sociedade brasileira, tentando explicar coisas difíceis como sabia que você é pobre? Ou então, você sabe a diferença entre o rico e o pobre de direita? Foi muito difícil explicar isso, eu confesso que pouquíssimas pessoas entenderam a minha mensagem, e chega aí o Jair Bolsonaro e consegue, em poucos dias, o cara nem tomou o poder e já virou o maior educador da história do Brasil. O mais louco é isso, né, Léo? Ele consegue educar a população antes da posse. Antes da posse, olha, ele já conseguiu ensinar para muita gente o que significa ser pobre. Então, é melhor já ir se acostumando. O futuro dos bancos públicos não é mais duvidoso, é concreta a privatização. O futuro das atividades públicas, Correios, obviamente, atividade muito rentável, vai ser privatizada às pressas. E existe sim a possibilidade, como eu falei antes, até de toda a dívida de campanha ser paga em nome do Bolsonaro, daí o Mourão dá o golpe e começa a governar um Brasil já sem dívida de campanha,
de uma forma um pouco diferente. Existe sim essa possibilidade. Exatamente. E o Sérgio está dizendo, Léo, a frase é melhor Jair se arrependendo, é que tem um perfil no Twitter que é Jair me arrependi. Por isso que eu fiz a confusão. Magda Pessim, ó, já foi esse seu conselho, antes que você mandasse aqui o comentário, já tinha sido executado aqui, viu? Porque a gente vê esses perfis aí que são meio fakes, a gente já vai mandando lá para a Record, né? E o nome aqui está mandando, é melhor Jair mamando a mamadeira, né? Ô, Léo, a gente está chegando perto do fim, eu queria anunciar uma entrevista muito legal que a gente vai ter hoje ainda. A gente não para aqui, antes do Boa Noite 247, às 7 horas, vai estar aqui conosco o Marcelo Zero. O Marcelo Zero é um dos maiores especialistas brasileiros em diplomacia, política internacional, escreve vários artigos no 247, um cara muito competente, muito qualificado. Convido você, inclusive, Léo, a assistir, que você vai ver que vai ser uma coisa fantástica. 7 horas da noite, não perca. Marcelo Zero, colunista do 247, batendo um papo aqui com a gente por Hangouts sobre política externa, esse chanceler bizarro que o Brasil tem, né? Então, convido todo mundo aqui. Obrigado ao Rodrigo. E aí, queria aproveitar o momento que a gente está fechando o Léo ao Quadrado de hoje, pedindo o apoio às assinaturas solidárias no Brasil247.com/apoio e também pedir que que as pessoas possam se tornar membros do canal, né? Muito simples, a gente já tem vários membros, então, quem sabe a gente pode ter mais assinantes e mais membros também, e mais pessoas se inscrevendo nos dois canais. Chegaram alguns comentários aqui, Léo, antes, sobre a questão do alcance, que tinha mais gente nas lives e tal. Existe um certo cansaço, né? A gente tem que manter firme aqui, um cansaço óbvio, que antes da eleição, Léo, você está com o áudio aberto. Menino malvado. Antes da eleição, naturalmente, tinha muito mais gente aflita e tal. Agora a gente tem que continuar com o nosso trabalho persistente, mesmo sabendo que os algoritmos mudam, né? Durante a eleição, evidentemente, esses vídeos eram muito mais promovidos do que depois, mas a gente vai continuar todo dia trazendo noticiário, mesmo que o público seja menor do que antes, e vai chegar momentos que o público vai crescer, dependendo da situação. Léo, passo para você fazer o encerramento. Pois é, Léo, agora é hora de agradecer as pessoas pelos compartilhamentos, agradecer as pessoas por chamarem a gente aí para se inscreverem no canal. Eu vou te falar com toda sinceridade, eu corri aqui para a página do 247 porque uma pessoa compartilhou a seguinte frase: negaram recurso ao Lula, está na página do 247, mas eu não vi isso na página do 247, ou seja, é mentira. Ninguém negou recurso ao Lula, não. Pelo menos está aqui ainda estrangeiro. É verdade, Léo, mas não é no STF, não. Recurso no STJ. É um outro recurso. Pensei que é o recurso que todo mundo esperando. Não é esse, não. É outro, porque senão estaria na manchete. O Gilmar Ferreira está dizendo Mourão 2019, dos males o menor, né? Gente, calma, também não é assim, né? Mas vamos lá. O Léo está rindo aí. O que você está rindo, Léo? Não, eu tô rindo que a galera já tá começando a concordar com a ideia do Mourão 2019. Eu acho que todo mundo, uma coisa que o pessoal tá tipo assim, olha, que não seja o Bolsonaro. Calma, gente, o Bolsonaro é muito útil nesse momento. A gente precisa ver a turma que votou no Bolsonaro reeducada. A coisa, Léo, uma das coisas mais difíceis para um pai é ter que colocar um filho de castigo. Eu sei que o pai às vezes sofre mais do que o filho. Mas, gente, olha, eu garanto para vocês, vai ser um período importante para o Bolsominion, ele precisa de passar vergonha, então não sofram por isso, deixem o Bolsominion passar vergonha, não desejem que o Mourão já assuma em 2019, senão eu vou te falar, nós vamos estar condenados a ouvir a frase do Baby, não é a mamãe, na cabeça o resto da vida. Ah, mas não foi o Bolsonaro. Não, mas peraí, o Brasil perdeu isso. Não, mas o Bolsonaro não chegou nem a assumir. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de ver os nossos minions educados. Então não sofram. Eu sei que o pai sofre muito tendo que colocar o filho de castigo, e eu falo, olha, Léo, se tem uma coisa sofrida que nós ainda não conseguimos fazer, é aquela ideia de colocar a Luísa no bercinho e deixar chorando. Deixa chorando. Eu imagino como que vai ser para a esquerda entender que a direita precisa de uns meses de Bolsonaro para entender como são as coisas. Léo, a Dandara diz que Bolsonaro não aprende, não tem jeito. Muita gente elogiando o Aquias Santarém, né? Então, manda o contato dele pra gente, manda a entrevista. Quem sabe ele não vira um colaborador regular da própria TV
247. Léo, muito obrigado a você. Fecha o áudio. Vou mandar, sim. Vou mandar. O Aquias vai ficar muito feliz, com certeza, até porque ele está nessa vibe aí de união de canais de esquerda, e eu queria agradecer muito vocês, pedir vocês para compartilharem essa transmissão no Facebook, no Twitter, no YouTube, para todo lado, mas principalmente chamarem pessoas para se inscreverem na TV 247. Se tiver um tempinho também, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa. Mais tarde, estarei de volta às 10h30 com o programa Léo Estopa ao vivo. Então, muito obrigado, pessoal. Abração e até mais logo. Saudade de você, viu, Léo? Bom fim de semana. Se você resolver aparecer e me obrigar a fazer uma hora extra, você pode me chamar, tá? Tá bom, vamos fazer o de sábado, pelo menos. Vamos fazer. Olha, Léo, só se você quiser, tá, Léo? Você que manda. Depois eu não vou poder mandar para ele lá na notinha da hora extra, não? Não, eu que vou mandar a nota da hora extra, pô. Lógico que eu vou mandar. Abraço. Boa. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo pela companhia de vocês. Até mais. Obrigado, abração.